O câncer coloretal é um câncer muito comum, é o terceiro câncer mais comum, pede só para o câncer de pulmão e o câncer de mama e próstata, então mama na mulher e próstata no homem. E ele pode ser prevenido justamente com os exames de colonoscopia. Fazer os exames de colonoscopia de forma regular a partir dos 50 anos pode diminuir muito a incidência do câncer e pode fazer com que o câncer seja diagnosticado numa fase mais inicial e dessa forma que o tratamento seja menos mutilante, porque muitas vezes o tratamento do câncer coloretal precisa ficar com uma bolsa definitiva, que é uma bolsicolostomia que chama. Então a gente faz desde o preparo, do começo, dele para ele entender o que ele tem. Aí a gente faz um procedimento que a gente chama de demarcação para dimensionar no abdômen aonde esse estômago vai ficar localizado, para que o médico possa fazer a inserção da localização desse estômago numa região que seja confortável para ele, que seja de fácil autocuidado. A partir do momento que ele faz a retirada desse intestino, que pode ser temporário ou definitivo, ele passa a usar um sistema coletor, que as pessoas conhecem comumente como bolsinha de colostomia. Mas dependendo de onde está localizado no intestino, ele pode ser uma ilho ou uma colostomia, e isso também vai depender como vai ser a exoneração dessas fezes dele. O intestino é um órgão, o intestino grosso, como o nome diz, é grosso, é largo. Então, o tumor pode existir ali por muito tempo, já maligno e não causar nenhum sintoma. Não dói, sangra, mas a gente não vê se é longe do ânus, porque se mistura no bolo fecal. Não palpa, não muda nada o trato digestivo, né? A pessoa continua comendo bem, continua tendo a sua função digestiva preservada, a sua função evacuatória preservada e o câncer já está lá. Exames e a prevenção, exames precoces e prevenção, sempre é o melhor remédio que a gente fala, né? Quanto antes for descoberto o câncer, mais chances de cura tem. Quando o tumor está muito próximo do ânus, lembrando que o intestino grosso ele é a última porção do intestino antes de chegar no ânus, a cirurgia para ressecar o tumor envolve ressecar o ânus. E sem o ânus não tem como o intestino funcionar, porque o ânus é a porção final aí do intestino. Porque muitas vezes os pacientes vêm pela urgência, então eles não têm tempo de fazer esse pré-operatório no qual ele já teve um primeiro contato com a possibilidade do uso da bolsinha. Então muitos deles se acordam ostomizados, né? Então com isso o nosso trabalho é muito gratificante no sentido de que a gente prepara esse paciente para ir para casa. Desde o uso da bolsinha, como é que ele vai fazer para fazer a troca, a higienização dele, do próprio corpo. Eles têm uma preocupação muito grande porque a maioria não tem recursos e os equipamentos não são baratos, eles serão de uso contínuo. Então eles têm que ser encaminhados para os serviços de referência que em todos os estados do Brasil tem esse serviço de referência que fornecem gratuitamente esses equipamentos coletores para ele. A segunda questão, e que é a principal, é realmente o seguimento por um profissional preparado para isso. Porque ele tem uma demanda não só física, ele tem uma demanda emocional muito grande, o medo do desamparo, do desajuste familiar, a questão da família propriamente dita, a questão da sexualidade, principalmente se ele for um adulto jovem, que está em plena vida sexual. E são assuntos que muitas vezes não são abordados. Então, a gente tem que trabalhar também com esses pacientes no sentido que ele tem uma condição nova de vida, mas uma vida que se segue dentro de uma normalidade dentro dessa condição. A bolsa é sempre um trauma muito grande para o paciente, seja homem, seja mulher. A principal coisa que importa muitas vezes para o paciente nessa hora é a imagem corporal, e ficar com uma bolsa é algo que ninguém espera. E os tratamentos atuais, as modalidades de tratamentos atuais visam justamente minimizar o risco da pessoa ficar com uma bolsa definitiva depois do tratamento de um câncer nessa localidade. E aí é onde a doutora Angelita, que é com quem eu trabalho em São Paulo, foi pioneira no mundo num tratamento que visa fazer radioterapia e quimioterapia para esses tumores que são muito próximos do ânus e, eventualmente, nem operar esses pacientes com uma chance de cura muito grande.
Então esse aí acho que é o próximo passo no tratamento desse tipo de tumor, que é justamente o tratar ele sem a cirurgia, sem a bolsa de colostomia. O câncer do intestino ele não nasce câncer, ele nasce pólipo. Esse é o motivo pelo qual se faz a colonoscopia. Então eu queria aqui deixar um recado. A colonoscopia é um exame simples, um exame tranquilo. Então, às vezes a pessoa nem sente fazer o exame porque ela está sedada. O chato do exame é o preparo. O preparo realmente é chato, mas não passa disso, é apenas uma coisa chata. Então faça a colonoscopia. Outro alerta que eu queria deixar é que às vezes o câncer do intestino ele tem sintomas que podem levar uma pessoa a achar que ela tem uma doença mais simples. Por exemplo, hemorroidas. Então hemorroidas sangram, doem um pouquinho, mas a hemorroida não altera o funcionamento do intestino, não provoca a presença de muco nas fezes, não emagrece ninguém e a hemorroida não mata ninguém. Agora o câncer mata uma pessoa. Então se você tiver um sangramento pelo intestino, tiver mucorreia, saída de muco junto com as fezes, tiver emagrecimento, tiver alteração do hábito intestinal, ficar preso o intestino ou soltar o intestino, procure um coloproctologista. Você pode ser um portador de um tumor que, se for diagnosticado cedo, vai ser adequadamente tratado. Então não fique achando que a coisa é simples, porque às vezes ela não é. Outro tipo de tumor frequente no fígado são as lesões secundárias. São tumores que vêm de tumores primários de outras localizações e que se assentam no fígado. O mais comum destes é o tumor do intestino grosso, que é muito frequente no nosso meio, no Rio Grande do Sul especificamente. Esses tumores, quando eles se localizam no fígado, ainda assim eles têm chance de cura. Para isso, nós devemos lançar mão, muitas vezes, de quimioterapia. Aí a quimioterapia, em muitas situações, é fundamental para diminuir o tamanho ou o número dessas lesões e depois os pacientes serem possíveis de tratamento cirúrgico. Quando eles são possíveis de tratamento cirúrgico, nós temos chance de cura ainda nessa situação. Quanto à possibilidade da remoção de grande parte do fígado, isso realmente é possível. Nós podemos remover até 70%, 80% do fígado, que ele tem um potencial de regeneração. Então isso nós temos que avaliar também quanto esse paciente já fez de quimioterapia, se ele tem algum dano no tecido hepático, que pode fazer com que aumentem as complicações no período pós-operatório. Mas é possível se remover grandes quantidades de fígado e para isso hoje nós temos chance até de aumentar essa possibilidade, essa parte do fígado que vai ficar através de procedimentos radiológicos, se obstruindo a veia de um lado para que aumente o lado contrário. Então existem diversas estratégias para que se possa ter um aumento de volume do fígado e, consequentemente, uma ressecção maior desse tecido hepático. O tratamento hoje do câncer tem evoluído muito, né? Então, que muitos tipos de câncer, e a gente tem que sempre falar que câncer são várias doenças e não apenas uma doença só. Então, a gente nunca pode dizer que um câncer é igual ao outro, porque os pacientes também se comportam de uma forma diferente. Então tem evoluído muito nos últimos anos, né? Hoje temos a nova terapia alvo molecular, está começando no futuro e também já é presente também a genética também contribuindo para esse tipo de câncer, para cada vez mais ficar personalizado o medicamento para esses pacientes. Nós estamos fazendo muita pesquisa, o Brasil está recebendo muita pesquisa, o mundo todo está fazendo muita pesquisa. Então a cada ano vem muitos protocolos novos, muita incorporação de nova terapia ou imunoterapia e até essa facilidade do paciente poder fazer o tratamento em casa. Então, não temos como dizer, está promissor, né? Está promissor cada vez mais e muitos cânceres estão sendo curados sim, o que não era curado antigamente. Divertículo, eu costumo descrever para os pacientes que é como se fossem rugas do intestino. Todo mundo vai adquirir com a idade, ele vai aparecer com a idade, não vira câncer, não tem nada de inflamação. Ele pode eventualmente complicar com uma inflamação que é a diverticulite, mas é a menor parte dos pacientes com divertículos que tem diverticulite. Então, a grande maior parte dos pacientes com divertículos nunca vai ter nenhum sintoma desse divertículo e não vira câncer. Não tem nenhum risco aumentado para câncer. Independente do comportamento e do quão bem as pessoas tentem se ajudar, é a colonoscopia para câncer de intestino.
porque tem uma predisposição genética que a gente não consegue mensurar. Não existe um outro exame, seja de imagem ou de sangue, que se possa dosar. Olha, essa pessoa tem pólipos ou não tem. Então é um exame assim invasivo, tem seus riscos, mas é feito muito de vez em quando e em mãos habilidosas, cuidadosas. O paciente idealmente teria que conhecer o médico, né? Vai lá, tem uma consulta, entende, mas a colonoscopia é o que realmente muda a mortalidade do câncer de intestino. Então vale a pena comer bem, vale a pena evitar sedentarismo, obesidade, alcoolismo, tabagismo, com certeza absoluta para toda a saúde, no geral. Mas a questão do câncer de intestino, como se conhece a lesão precursora, e é uma lesão que demora muitos anos para malignizar, a gente tem muita chance, porque a gente sabe a faixa etária que dá o câncer de intestino, que é acima de 60 anos, a maioria dos casos, mais de 90% dos casos. A gente sabe como é a lesão precursora, que é o pólipo adenomatoso, e a gente sabe o tempo que ele demora para malignizar, que é de 5 a 10 anos em geral. O tumor do intestino e do reto muitas vezes pode não ter sintoma, por isso que é importante o rastreamento, para pegar ele antes de dar sintoma. Quando ele dá sintoma, muitas vezes ele já está grande e aí as chances de cura são menores. Então, lógico, todo mundo tem que ficar atento aos sintomas. Os sintomas com tumor de reto pode dar sangramento, é uma vontade constante de evacuar e nunca ter uma evacuação satisfatória, tá bom? Dor pode dar também na região do ânus ou do cóccix. São sintomas típicos do tumor de reto. A incidência do câncer do intestino no mundo vem aumentando nos últimos anos, inclusive no Brasil. No Brasil, a região sudeste e com destaque o Rio Grande do Sul tem tido uma incidência cada vez maior de câncer do intestino. Isso tem sido muito comum. E, para nossa surpresa, o câncer do intestino tem aumentado também nas pessoas abaixo de 50 anos de idade. Porque até muito pouco tempo atrás, o câncer do intestino era tido como uma doença do idoso, da pessoa acima de 65, 70 anos de idade. Nos últimos anos, a incidência abaixo de 50 anos tem aumentado, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Isso certamente tem uma relação com a alimentação. Nas últimas décadas, as pessoas têm comido cada vez mais gordura, carnes, frios. Esse padrão de alimentação tem aumentado a incidência de câncer do intestino. Então, primeira coisa, você tem que avaliar o risco da pessoa ter câncer coloretal. Então, quem tem muitos familiares com câncer de intestino tem um risco maior. Quem tem doenças crônicas do intestino, por exemplo, doença inflamatória do intestino, também tem um risco aumentado. Essas pessoas têm que começar o rastreamento mais cedo. Outras pessoas que não têm esses riscos, elas a partir dos 50 anos devem fazer um exame de colonoscopia. Se esse exame vier normal, ele pode ser repetido só depois de 5 anos. Mas aí vai depender do resultado desse exame. Se tiver algum pólipo, alguma outra lesão benigna, esse exame pode ser mais precoce, com menos de 5 anos. Então vai depender do resultado. O médico deve sempre avaliar o resultado do exame para definir quando que o próximo deve ser realizado. Se você colocar numa média, você vai curar 50% a 60% dos pacientes com câncer do intestino. Por que você não cura mais? Porque a gente não faz o diagnóstico mais precoce. E por isso esses esforços de todas as instituições, não do governo, infelizmente o governo não se esforça, nunca se esforçou muito para isso, mas das instituições médicas privadas, no sentido de favorecer, fazer um rastreamento melhor, um diagnóstico mais precoce. Essa é a única maneira de você aumentar essa taxa de cura. Mas apesar disso, você ter para um câncer uma taxa de cura de 50% a 60% média, é uma taxa muito boa. Se você diagnosticar uma pessoa mais precocemente, você pode elevar essa taxa para 70%, 80%, 90%. Um tumor do intestino superficial, que às vezes você não precisa nem operar, você retira por colonoscopia, está associado a taxas de sucesso acima de 95%. A quimioterapia feita no tratamento inicial do tumor de reto, ela não é uma quimioterapia muito cara, muito avançada, na verdade. É a forma como ela é administrada que é importante, assim como da radioterapia. Então, os pacientes têm acesso, sim,
visando o tratamento do câncer do reto especificamente, com o tratamento sem cirurgia ou pré-operatório, ele tem uma acessibilidade grande no SUS. O que se sabe de um modo geral a respeito de câncer? Que tem fatores genéticos e fatores ambientais envolvidos. Nos fatores genéticos, o que tu pode fazer? Prevenção, aí tu vai ter o teu médico que te assistindo e te indicando o que tu precisa, te orientando se tu precisa fazer exames em determinadas áreas, periódicos, no intestino, por exemplo, a colonoscopia, vai te orientar nesse sentido. Do aspecto ambiental, o que tu pode fazer? Procurar uma alimentação mais correta, um sono adequado, hidratação suficiente, evitar a utilização de medicamentos desnecessários, que isso é uma coisa que a gente vê muito, anti-inflamatórios, que alteram a permeabilidade intestinal, que podem ser gatilho para alterar a tua resposta inflamatória e imunológica, alteram a tua microbiota. Então, acho que a responsabilidade individual é com isso, né? É um câncer que está aumentando por causa dos hábitos, né? O estresse é uma coisa que não se pode provar, mas a gente sabe. A gente vive numa sociedade, por que o câncer está aumentando? Tem que ter a ver com isso, né? Então, assim, o que de objetivo se faz? Colonoscopia. Entender quem tem pólipos, diagnostica, trata no mesmo exame, que é um exame, então, diagnóstico, com poder terapêutico na mesma hora. Então, quando a pessoa sai do exame, ela tinha pólipos, ela não tem mais, que o médico já tirou, né? Com exceções de um pólipo maior e tal, que daí são casos excepcionais, que também se trata. Várias situações de estresse da vida diária, ou doença, ou enfim, podem alterar o eixo que provoca a liberação de hormônios, de neurotransmissores, que desencadeiam a cascata inflamatória. E isso vai agir diretamente, né, na permeabilidade intestinal, no intestino e em outras áreas, não só no intestino, mas em outras áreas, né? Qual é a minha opinião, extrapolando o nosso tema de hoje, que é câncer? Com certeza, alterações do trato digestivo vêm pelo estresse. O proctologista, todos os dias do meu consultório, um dos casos que eu tenho é por estresse, né? Esses tempos eu peguei uma paciente jovem, linda, maravilhosa, mal. Aí no fim da consulta ela me contou de um episódio que aconteceu, até saiu em toda a mídia e tal, um horror, o estresse. Eu disse, é isso? A médica que me encaminhou, ela não tinha comentado por constrangimento, e era isso. Então, assim, o trato digestivo e o cólon eu posso falar, porque isso está escrito e a gente vê no consultório, é muito abalado pelo estresse. Por exemplo, a pessoa tem uma entrevista de emprego, tem uma diarreia. Por quê? O que tem a ver? Ela comeu diferente? Não, ela estava em casa. Ou ela foi viajar, chegou na viagem, ela nem comeu diferente ainda, ela constipou. Mas o intestino tem olho? Não tem retina, mas tem o cérebro que informa ele. Então o intestino, ele é um órgão muito relacionado à cabeça, muito sensível. Então eu acho que é importante as pessoas se conhecerem e se prestarem atenção e acreditarem. Quando elas têm alguma coisa, o que também está acontecendo? E até relatarem para o seu médico. Porque às vezes o médico fica pedindo um monte de exames que não vai descobrir. Se ele não tiver esse feeling, que a gente tem que conhecer a pessoa dona do intestino, né? Não só o intestino. O intestino faz parte de um todo e frequentemente ele acompanha esse todo. Então a tua pergunta é difícil de responder, né? Câncer e estresse. Eu pessoalmente acredito que o estresse é muito prejudicial. Talvez torço para que um dia a gente use a cabeça da gente, esse poder enorme que a gente tem a favor. Porque a gente usa muito contra, não tem esse controle nem essa consciência. O grande novo canal das pesquisas, né, os estudos nesse setor têm mostrado que a alteração da microbiota se relaciona com muitas doenças, não só na esfera intestinal, mas as doenças imunológicas, as doenças inflamatórias, vários tipos de câncer. E isso está avançando muito, né?
e ainda a gente aguarda muitas respostas, mas os resultados preliminares têm sido muito positivos, assim, no sentido de estabelecer essa relação. Bom, na verdade, o esforço maior tem que ser no sentido de não destruir a microbiota. E o que tem acontecido, né? Com o uso excessivo de antibióticos, né, que às vezes é uma virose e o paciente já sai dos ambulatórios, das emergências, dos consultórios usando antibiótico. A questão alimentar, tem muitos alimentos que no processo de esterilização, no processo de embalagem, são utilizadas substâncias que acabam interferindo na microbiota. No processamento de carnes, criação de gado, criação de frango, nos viveiros, né, de proteínas. Então, essas coisas é que são, eu acho que tem que ser o alvo, né? Muito mais do que ficar procurando reposição de flora, é tentar não destruir a própria flora.